Olá, sou o Chris Burns. Sejam bem-vindos ao The Network, onde nos conectamos a um grupo de newsmakers para explorarmos um assunto. E atenção, eles têm de responder em menos de 25 segundos. Eis o tema de hoje. Provocou uma onda de choque no sistema político de França e não só. A Peugeot anunciou o corte de 8.000 postos de trabalho e o encerramento de pelo menos uma fábrica, suscitando protestos dos trabalhadores e do governo socialista recém-eleito. A construtora justifica a decisão com a queda das vendas, quando grande parte da Europa desliza para uma recessão. Alguns culpam o aumento das importações devido a um novo acordo de comércio livre com a Coreia do Sul, embora as exportações da Volkswagen para a Ásia estejam em alta. Outros culpam a lenta produtividade, os impostos altos e os custos de trabalho em França e noutros países. A indústria automóvel europeia é afetada há anos por um excesso de capacidade. Alguns dizem que é tempo para reduzir uma onda de fusões. Alguns veem-no como um problema mais abrangente na Europa. Dizem que os custos do trabalho e a produtividade têm de ser melhorados em muitos setores e que sustentar velhas indústrias não deve pôr em causa os incentivos a novos setores para criarem novos postos de trabalho. Ligado a esta edição de The Network está a partir de Tóquio, na Ásia, Ivan Odač, secretário-geral da Associação dos Construtores Europeus de Automóveis. Aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, está Luc Triangle, vice-secretário-geral do Sindicato Europeu Industrial, e Catherine Trautmann, membro do Comitê da Indústria, Investigação e Energia e do Partido Socialista. Comecemos pelo Ivan. Há anos que a indústria automóvel está saturada. Não é a altura de reduzir a dimensão? Concordo consigo. É a altura de reduzir a dimensão, de cortar o excesso de capacidade. Mas não se aplica a cada construtor, a cada país, mas à Europa. Portanto, não está saturada. Não há um excesso de capacidade numa base global. Mas o que disse aplica-se à Europa. Luc, quanto é que devemos reduzir na Europa, se é que devemos? Primeiro temos de saber porque temos um excesso de capacidade. Isto está também relacionado com o foco de austeridade em curso na Europa, que origina um menor poder de compra entre os cidadãos e os trabalhadores. Portanto, isto é parte do problema. Segundo, o excesso de capacidade foi criado pelas construtoras. Se investirmos nos arredores da Europa, em Marrocos, na Turquia, então cria-se um excesso de capacidade no mercado europeu. Portanto, é algo que tem sido criado pelas construtoras. Catherine, considera que as construtoras europeias não estão a fazer jogo limpo no que concerne à redução e à deslocalização de empregos? Creio que temos, na verdade, um excesso de capacidade. Penso que esta é a realidade. Temos uma recessão no mercado e vemos que as vendas são cada vez mais difíceis. Há competição a nível mundial e precisamos de adaptar-nos para mudar a indústria automóvel com uma nova energia. Portanto, há vários aspectos nesta indústria estratégica que está na primeira linha da inovação na Europa. Bem, voltemos ao Luc, porque o governo francês até agora fez muito pouco para resolver este problema na Peugeot, que decidiu encerrar uma fábrica e cortar 8.000 empregos. Considera que a abordagem deveria ser deixar andar, ir em frente e deixá-los fazer o que querem, ou até que ponto é que deveria intervir? Certamente que o governo francês tem de apoiar a reestruturação em curso na PSA com o tipo de medidas que foram tomadas nos últimos anos em outros países, como a redução do tempo de trabalho. É importante neste período que mantenhamos os trabalhadores qualificados. Catherine, como é que o seu governo socialista deve enfrentar isto agora? O governo socialista quer enfrentar este problema com dois aspectos do ponto de vista industrial e apoio financeiro às empresas de outsourcing às construtoras. É muito importante financiar a inovação e as novas tecnologias. Em segundo lugar está o aspecto social. Queremos localizar a indústria com novos modelos e novos tipos de veículos, mas também com uma mudança em que haja um verdadeiro acordo com os trabalhadores, entre os produtores e os trabalhadores. E o que pensa de se cortar nos custos do trabalho de alguma forma, seja nos impostos ou nos salários?
Eu acho que os salários não são o principal problema na indústria automóvel. O custo total do trabalho no preço de um carro é muito, muito baixo. Portanto, esse não é de todo o problema. Os trabalhadores da indústria automóvel são os mais flexíveis, os mais produtivos da indústria, pelo que não é justo nem correto cortar os custos do trabalho. Mas se os custos do trabalho continuam mais elevados do que em outros países concorrentes, como é que se resolve isso? Podemos vender carros, mas temos de vender os carros certos. Temos de mudar o nosso foco para carros mais pequenos, para outros motores. Temos de estar conscientes que a mentalidade dos cidadãos também está a mudar. Ivan, quais são as soluções? A indústria automóvel parece dividida. A Volkswagen está a pedir ao patrão da Fiat que abandone a presidência da ESA depois de ele ter acusado a Volkswagen de uma sangria nos preços. Há uma luta entre as construtoras na Europa. Não tenho comentários a fazer sobre o que a Volkswagen disse sobre o Sergio Marchionne, mas quero falar sobre o assunto mencionado antes. Não produzimos apenas para o mercado europeu, produzimos também para outros mercados. Esta é uma indústria global e se não olharmos para esta indústria globalmente, vamos ter um problema. Uma pergunta para Catherine. A Comissão Europeia diz que vai fornecer cerca de 12 milhões de euros para dar outro tipo de formação aos cerca de 2.000 trabalhadores da Peugeot, cujos empregos foram eliminados em 2010. Deve isso ser estendido aos novos layoffs que podem vir aí, ou tudo isto é muito pouco, muito tarde e devemos fazer mais? Precisamos de encontrar um caminho em que a indústria possa continuar a beneficiar de trabalhadores qualificados, porque isto é muito importante. Mas encontrar um caminho, e esta é a discussão social e o acordo social, que nos possa levar a uma garantia. E isto é o que queremos em França. Última questão sobre os acordos de comércio livre, sobre o proteccionismo. O que é que se deve fazer nesta área? Temos este novo acordo de comércio livre com a Coreia do Sul, que tem sido atacado por muita gente, incluindo o governo francês. Deve haver mais proteccionismo? Devemos acabar com estes acordos de comércio livre? O que pensa? Em primeiro lugar, acho que o protecionismo é também um problema dentro da União Europeia. Não tanto o protecionismo, mas o facto de que não temos uma abordagem europeia coordenada neste momento. Somos um grande mercado, mas na teoria temos 27 políticas diferentes. Portanto, precisamos de integrar e coordenar a nossa política europeia. Os Estados Unidos são um grande mercado com uma política. O mesmo se passa na China. Essa é a primeira questão que temos de resolver. O que pensa, Ivan? Neste momento está na Ásia. Acha que se deve acabar com estes acordos de comércio livre que permitem que todos esses carros entrem aqui? Não, os acordos de comércio livre têm de criar igualdade de condições e não o fazem. Se eu negocio um acordo com a Coreia, tem de haver as mesmas condições para os coreanos virem para a Europa e para os europeus irem para a Coreia. O mesmo tem de acontecer com o Japão, a Índia e qualquer outro país. Portanto, a indústria não está a pedir que se acabe com estes acordos de comércio livre, mas igualdade de condições, e essa é a responsabilidade da Comissão Europeia e dos negociadores europeus. A última palavra para Catherine. Devemos acabar com eles ou corrigi-los? No Parlamento Europeu queríamos ter uma cláusula de salvaguarda e podemos ver alguns exemplos de comércio desleal. Por exemplo, a Renault estava a favor deste acordo porque queria produzir na Coreia do Sul, mas a Michelin teve problemas para vender pneus na Coreia do Sul. Portanto, houve protecionismo na Coreia do Sul. É por isso que o comércio livre não é uma realidade, mas deve ser uma condição. Pode haver margem para melhorar esses acordos de comércio livre. Muito obrigado aos nossos convidados. E muito obrigado por se ligar ao The Network.